Boa noite, gente. Boa noite, Pedro. Vamos chegar aqui, horário britânico, 20h22. Tudo bem com você, Pedro? Eliana, boa noite. Como vocês estão? Simone. Boa noite, gente. Lelezinha, boa noite. Então, gente, tive um problema técnico lá no YouTube, porque a pessoa é ousada, mas é crua nas redes sociais, né? Então eu ainda não tenho número de inscritos suficientes para fazer transmissão ao vivo no YouTube. Então divulguem o canal para que possa ter mais inscritos. Eu preciso de ter pelo menos 50 inscritos que eu não tenho ainda, tá? Para poder fazer transmissão lá. Porque como o Instagram, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que até faz parte do que nós vamos conversar hoje. O Instagram, ele é uma rede de informações muito rápidas, né? Então as pessoas não têm muita paciência de ficar vendo vídeo e tudo mais, né? Ela é uma rede de informações rápidas, isso é a realidade. Então, por isso que eu tenho tido mais entrosamento de fazer vídeos mais longos no YouTube, né, que é uma plataforma mais própria para isso. Inclusive, tem muitas das pessoas que eu tenho contato, que são meus pacientes, meus amigos, que nem têm Instagram, que não gostam de Instagram, gostam de Facebook, né, e que utilizam apenas o YouTube. Então, por conta dessas questões, né, a gente fica tentando passar as informações em todos os lugares que a gente puder, né? Porque a gente sabe que são informações importantes para que a gente possa ter uma vida mais leve, né, mais em paz. Nós vivemos tempos muito difíceis, né, gente? Contem aí para mim. Vamos começar falando sobre o ano de 2022, 2021, né? Esse ano que está terminando. Conta aí para mim como foram suas percepções, os aprendizados, os desafios, né? Conta aí para mim o que vocês... Tem alguém pedindo para participar do vídeo ao vivo? Me fala aí quem é, que eu não estou sabendo quem é. Rita? Vou te chamar, Rita. E aí, gente? Fala aí para mim. Oi? Oi, Rita. Ei, Fabrícia! Tudo bem com Sei muito você? bem mexer com esse negócio de trem, não, hein? Você mandou a ação, eu te Oi? aceitei. Você Ah, mandou tá. participar ao vivo, Sim, mas eu tô aqui tentando, não sei muito bem mexer com essas coisas, não. ninguém sabe, a gente está sempre aprendendo, é assim mesmo. Isso aí. Para mim, Rita, como que foi seu ano de 2021? Quais foram suas Olha, percepções? Fabrícia, olha, graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus. Até Sim, aqui, Ele nos sustentou. sim. Eu só tenho que agradecer e agradecer e agradecer. Muito, 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 muito.
Muita Sim. gratidão a Deus. A Só Mel tem que também quer agradecer. participar, gente. Ei, gatinha! Duas Ela não, gatinhas. ela não pode me Duas ver fazendo gatinhas. participar. Duas gatinhas, né? Mas Para olha, você. Fabrícia, Ah, para mim foi tudo de bom, graças a Deus. Não tenho que reclamar de nada. Graças a Deus. Estão tudo vivo com saúde. Só que que bom. agradecer e agradecer e agradecer. Que bom. Entendeu? Mas você viu algumas, algumas dificuldades que eu digo, né, durante esse ano, as mudanças que houveram de comportamento, né, no comportamento das pessoas de um modo geral, você conseguiu observar isso? Olha, para mim o ser humano ainda continua muito rebelde. Entendeu? Eu acho que Sim. não sei, tem. Ai, é um pouco difícil, entendeu? Para mim ficar falando assim. Eu Aham. não sei, eu não sei. Realmente, eu gosto de falar é, é de mim mesmo, da minha pessoa, Sim. Rita, entendeu? Graças a Deus, eu, a Rita, sou a mesma. Não mudei nada, graças a Deus, entendeu? Sou a mesma pessoa. Uhum. E, para ser sincera, ô Fabrícia, graças a Deus, eu peço a Deus que me dê força, coragem, igual ele me deu esse ano de 2021. Eu só peço a ele que tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro, Sim. entendeu? E eu sou muito grata a Deus em tudo. Se eu Isso é agradecesse importante. a noite inteira, entendeu? Eu ainda estava Sim. agradecendo pouco e pouco e pouco. Eu só tenho que agradecer, agradecer e agradecer, porque hora nenhuma não faltou nada para mim, nada, e nem para minha família. Sim. Eu sou É, muito mas grata a Deus. eu estou te perguntando isso, Rita, porque sem dúvida nenhuma a gratidão ela é uma das emoções que a gente precisa, o sentimento, na verdade, porque tem uma diferença entre sentimento e emoção, né? A gratidão ela é uma emoção que ela precisa ser um sentimento que precisa ser cultivado em nós. Porém, a gente só consegue agradecer também quando a gente consegue olhar também para as dificuldades. A gente só cresce quando a gente consegue perceber as dificuldades. Quando eu renego, né, as dificuldades, renego os obstáculos, eu também deixo de aprender, porque é como se eu estivesse sempre fugindo daquilo que eu preciso aprender, né? Então, por isso que eu te perguntei das dificuldades, né? Sem dúvida nenhuma que a gratidão é muito importante, mas também é importante a gente olhar o que nós aprendemos com as dificuldades que nós passamos nesse ano, tá bom? Tá bom, mas é como eu estou te falando, dificuldade, todos nós Uhum. temos. Todo dia a gente mata um leão a cada dia, não é isso? Sim. Então, É, isso aí, um leão por dia. isso que Então, eu tô. É exatamente isso que eu tenho, que eu venho colocar hoje aqui, é sobre isso, essas visões que nós temos de que a vida é para matar um leão por dia, e com isso a gente vai enfrentando as dificuldades em vez de enfrentar de uma maneira leve, de uma maneira em paz e realmente aprendendo com essas dificuldades, a gente fica brigando, né? Que é essa história, porque a linguagem, né? A forma que a gente fala das coisas também tem um peso muito grande, como essa frase, né? Que é muito comum falar, que é matar um leão por dia, né? Ninguém tem que aham. matar leão nenhum, na verdade, tadinho dos leões. Sim, é isso aí. Então, os meus leões, graças a Deus, eu recebo, entendeu? Os meus leões. Tem aqueles leões que a gente não mata, a gente convive, e Sim, tá tudo certo. Os meus leões são todos muito bons, entendeu? Então, sim, é, tenho, não tenho realmente, Fabrícia, dificuldade? Tenho. Eu sou um ser sim. humano normal,
mas graças a Deus, Deus me deu um dom de saber receber a dificuldade e saber fazer dessa dificuldade uma coisa mais leve, uma coisa mais suave e atravessar por ela. Graças a Deus, já passei por muitas, graças a Deus, mas eu estou aqui, inteirinha, novinha, bonita, Fabrício! Novinha, novinha e folha. Não sei mexer no celular, às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas está tudo na santa paz de Deus. Tá bom, meu? Eu tenho vontade. Eu tenho vontade de te conhecer pessoalmente. Será um prazer. Mas ainda não deu, mas eu vou te conhecer. Estou te vendo por vídeo agora, você é uma simpatia. Obrigada. Você também. Sim. E eu gostei muito. Tá bom? Obrigada e qualquer dia... Tá bom? Olha, não sei, não fiz nada certo. Mas você pode ter certeza, foi de coração, tá bom? Agora eu vou... Namastê. Um beijo para você. Isso, beijo grande. Fica com Deus. Tudo de bom. Acho que você que tem que sair aí, tá? Oi? Eu vou sair. Só não sei aonde. Vou demorar um pouquinho, mas vou sair. Tá bom? Deixa eu ver onde que é. Mas continua aí, hein? Pensa numa velhinha sonsa. Que nada, eu consigo prestar. Peraí, Fabi. Qualquer dia a gente se encontra para rir disso, tá bom? Com certeza. Beijo. Tá bom. Deixa eu ver se é aqui. E aí, gente? Quem mais aí falar sobre... Ainda não. Quem mais aí quer falar sobre o ano de 2021? Como que foi? Quais os desafios? Quais os aprendizados? Eu vou começar falando de algumas coisas que são as observações até dos meus pacientes, né? Foi um ano de muito medo, né, gente? Acho que foi um ano que a gente teve muitas incertezas, né? E essa incerteza que causa esse medo, né? E o medo foi um medo bem alto, né? Boa noite para quem entrou enquanto eu estava falando com a Rita. Zana, vou chamar você, hein? Então, nós tivemos um ano de muito medo, né? E que isso gerou muita ansiedade, porque a ansiedade, ela é filha do medo, como eu costumo dizer para os meus pacientes. Ana, boa noite. Ei, boa noite, Fabrícia. Olá, querida. E você, tá sumida? Nunca mais veio para cá. Por enquanto não tô indo não, mas daqui uns dias a gente começa aí de novo. E aí, Zana, como é que foi esse ano de 2021 para você? Eu não preciso nem te falar tanto que você sabe, né, como foi, né? Sim. A perda não foi... As pessoas que estão aí assistindo, para para as pessoas entenderem um pouquinho. Para mim, né, foi no ano, né, que passou aí, muito desafio para mim, com a perda da minha mãe. Sofri muito, estou sofrendo ainda com a perda da minha mãezinha, né? Que você conheceu muito bem, né? Pessoa maravilhosa. Doce. E a gente, né, Fabrício, o coração, né, continua partido. Eu ainda continuo chorando por causa de saudade, de falta dela, né? Mas vou pedindo força, Senhor, para mim, para meus irmãos, para nós ir tocando a vida, né? E que esse ano que o Senhor continue nos dando força, para a gente continuar levando, né? Porque não é fácil. É só quem passa que sente o tamanho da dor.
A perda de uma mãe, quem dá valor a uma mãe, é muito difícil. É E, muito difícil. assim, muitas pessoas passaram por isso, né, Zana? Foi um ano de muitas perdas, né? Agora, também Muita. foi um aprendizado, né, para você, para sua família toda, em relação a também se fortalecer no sentido de como indivíduo, né? Aquelas coisas que a gente sempre conversava, né, na terapia, né? Se fortalecer como indivíduo, né? Para poder conseguir ter a saudade, mas sem ter a dor tão forte, né? Eu estou assim, tentando ainda, tentando. Do ciclo da vida, né? É, é. E vou pedindo ao Senhor aí, né? Meu consolo é o Senhor e as pessoas amigas como você, né? Que sempre falou palavras também, palavras fortes e bonitas para mim consolar, né? Consolar o meu coração. E estamos aí, que esse ano que se inicia aí, nós continuemos juntos, em nome de Senhor Jesus, né? Estaremos juntos. Estamos juntos Se até Deus depois do quiser. fim, Sim, né? amém, tudo de Até bom para depois do você. fim. Para Pois você é, você tem também, que querida. aparece mais para cá. Pode deixar, vou aparecer sim, vou visitar vocês, tá bom? Tá, um abraço. Continue aí Beijo de falando. Beijo, tudo de bom. você que precisa sair aí agora. É, menina, eu faço igual a dona Rita aí, menina. Eu quase não mexo no celular, eu Mas quase é não mexo. normal, mas é E normal. Estamos agora mesmo agora mesmo eu tive que falar, ô Cid, como que eu entro aqui para ver? E o Porque problema, Ana, que hoje em dia a mudança está muito rápida, né? é, Então, eu assim, acho que uma criança sabe mais do que a gente, menino. E eu, é, assim, eu não tenho, nasceram na tecnologia, né? eu não tenho muito tempo, assim, de ficar mexendo para me aprender. Aí eu fico pedindo só o básico mesmo que eu sei. Agora, essas Assim, coisas, assim, ficar pedindo ajuda. é Eu vou pedir normal, né? assim, tá? Beijo. Vou pedir assim, como é Beijo, que eu querido. saio? Então, gente, boa noite para quem mais entrou aí. Eu. Ó o Tem Cid pessoas. aqui. Oi, Cid. Ó, beleza? Retira aí para mim, que ela tem que falar. É isso aí. Aí. Alguém mais, gente, quer falar sobre o ano de 2021? Então, continuando aqui o que eu estava falando, se alguém quiser mais falar, pode me chamar aí. Nós vivemos a emoção mais recorrente é a questão da ansiedade. Tem uma relação muito forte com o medo do futuro, né? Do incerto. Na verdade, é uma necessidade do controle do que vai acontecer, né? E como esse ano foi tudo fora do controle, né? Tudo exatamente, né? A gente passou por muitos problemas assim. Então, as perdas, como a Zana, né, colocou para nós ali, a perda dela, que realmente foi uma coisa que eu acompanhei, e muitas pessoas passaram por essas perdas, né? Eu, graças a Deus, não tive perdas na minha família diretamente, né? Mas tive perdas, por exemplo, de amigos de infância, e um atrás do outro, né? E é bem complexo, né? Para a gente lidar com tudo isso, porque é a questão do volume, né? A questão da perda de pessoas, ela é normal, todo ser humano, uma hora tem que fazer a passagem, né? Mas essa coisa muito rápida, né? A Zana mesmo foi uma minha paciente, né? E para ela, o mais difícil que ela relatou para mim foi exatamente a perda muito rápida, que não teve tempo de se preparar, de despedir e tudo mais, né? E foi o que aconteceu nesse ano. Além disso, nós tivemos também perdas materiais, né? Em outros sentidos, no sentido financeiro, porque a economia do mundo inteiro entrou em colapso, né? Então, foi
um baque muito grande, né? E com isso mudou as relações, mudaram as relações de trabalho, mudaram as relações de amizade, mudaram as relações religiosas, as relações de um modo geral mudaram, né? E tudo isso levou a gente trouxe para nós uma insegurança muito grande, né? Que gera medo, né? Que gera ansiedade. Como eu coloquei, a ansiedade ela é como se fosse um subgrupo do medo, né? Ela é gerada pelo medo, pelo medo do futuro, né? Aquilo que eu não consigo controlar, né? Então, é isso que me gera ansiedade, né? Diante disso tudo, né, a gente viu também, por uma questão desse colapso da economia, que por mais que eu seja da área humana, a economia está diretamente ligada com as questões humanas, né? Nós tivemos um aumento da desigualdade social muito grande, né? Porque no meio disso tudo, nós vimos o enriquecimento de muitas pessoas, ou de um grupo, lógico, se for comparar com a população, de um modo geral, um grupo pequeno de pessoas, né? Mas aumentou esse abismo entre as camadas, né, sociais, sem dúvida nenhuma. Então, a gente teve uma coisa que eu observo muito, não sei se vocês observam, questão de situação de rua, né? Moradores de rua, aumentou demais da conta, né? Pessoas pedindo, pessoas vendendo coisas aleatórias, bala e tudo mais no ônibus, né? Gente pedindo, aumentou enormemente, né? Enormemente. E isso é preocupante, né? Sem dúvida nenhuma. E tudo isso vai gerando uma ansiedade, vai gerando uma insegurança, vai gerando um medo, né? E uma outra observação que eu queria fazer com vocês hoje, eu estou olhando para lá porque são as minhas anotações, tá, gente? Porque é muita coisa para poder a gente lembrar na hora, então eu fiz algumas anotações para poder conversar com vocês. Marilda pediu para entrar ao vivo aqui, vou falar com ela. É uma outra paciente minha, gente. Então, só antes até a Marilda entrar, vou colocar aqui para vocês, diante de tudo isso que vem acontecendo, eu venho observando o tanto de técnicas mirabolantes que se colocam como milagrosas, como se você fizer isso, sua vida vai toda se resolver, né? Principalmente na questão financeira, eu vejo muito essa questão, essa pregação de ficar milionário, e isso, na verdade, isso não vem da agora, tá? Porque eu estudo física quântica desde 2006. Lógico que eu não sou um especialista em física quântica, não, tá, gente? Eu estudo física quântica aplicada ao comportamento humano. E aplico isso na minha vida e na vida dos meus pacientes. Então, eu estudo desde 2006. Só que eu fiquei um tempo sem entrar muito em contato com esse mundo, né? Que 2006 foi o boom da física quântica, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos foi quando eu entrei em contato, quando lançou o filme O Segredo, tem um outro que eu, inclusive, gosto muito mais, que também tem o livro, mas eu vi o filme, que é o Quem Somos Nós, né? Para mim faz mais sentido aquele filme, no sentido de física quântica aplicada, né, ao comportamento humano. E há uns 5 anos atrás, eu voltei a estudar mais física quântica. Então, há 5 anos atrás, já se pregava essa questão
dessa questão do ficar milionário, que todo mundo tem que ficar milionário, né? Que eu não tenho nada contra, não, gente. Inclusive, assim, eu acho que é uma questão que é o que eu venho falar hoje, que eu falo sempre, né? Tanto nos meus vídeos quanto com os meus pacientes pessoalmente, tudo é uma questão de equilíbrio, tá? Não tem problema nenhum. Se o seu sonho é ficar milionário, beleza. Mas isso não se aplica a todas as pessoas, né? Então, a gente está num momento em que a gente saiu de uma escravidão, de que a gente tinha que ser bonzinho, que essa é a minha geração, pelo menos a minha criação foi assim, que a gente tem que ser bonzinho, que a gente tem que ser politicamente correto, tem que ser todo rígido, não pode sair nada fora do normal, que a gente tem que ser caridoso, que o sofrimento ele traz purificação, toda essa estrutura. Mas nós saímos desse extremo para um outro extremo, né? De que tudo pode, de que a gente não tem que pensar no outro, de que eu tenho que buscar sempre mais e mais e mais e mais e mais e mais. Então eu saí de uma escravidão, né, para entrar em outra, né? Tem que postar todo dia, eu tenho que mostrar só o meu lado bonitinho, eu não posso ter cabelo branco, eu não posso ter ruga, eu não posso ter gordura, eu não posso, né? Eu só posso mostrar aquilo que é perfeito. É outras questões. E então tudo isso que aconteceu esse ano, tudo isso ficou muito mais potencializado. As coisas foram para os extremos demais da conta, né? A religiosidade, a politicagem, as ideologias extremas, tudo foi para os extremos, tá? E nós precisamos voltar ao nosso ponto de equilíbrio. Particularmente, né, como técnica em medicina chinesa, e eu sou apaixonada pela medicina chinesa, como já falei outras vezes, o que eu entendo na minha vida, né? É o equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como minha mãe costumava dizer, né? Nós precisamos achar o caminho do meio, que é o caminho do tal, que é o caminho do equilíbrio, né? Logicamente, esse caminho do meio, a gente ora vai pender para cá, ora vai pender para lá. E nessa busca desse equilíbrio, eu caminho pelo meio. Então, equilíbrio não quer dizer perfeição, muito pelo contrário. O equilíbrio, ele se faz no desequilíbrio, tá? Então, por que eu venho fazer esse balanço de 2021? Exatamente por isso, porque a gente tem que aproveitar tudo isso que aconteceu, todo esse turbilhão de emoções que aconteceram em 2021 como um aprendizado. E, principalmente, um aprendizado sobre mim mesma, né? Não é sobre o outro, é sobre mim. Como eu lido com tudo isso, né? Como, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, né? Diante de crises de ansiedade, eu preciso olhar para mim e pensar por que eu estou com medo de perder o controle, sendo que eu não tenho controle de tudo, né? Essa visão de que tudo pode ser controlado, gente, isso é uma ilusão, né? É uma ilusão. Nós podemos ter projetos, nós podemos ter... Vou dar um outro exemplo. Como hoje, a minha intenção era fazer o ao vivo no YouTube. Mas não deu certo, e aí? Eu vou sentar, vou chorar, vou me desesperar, vou me escabelar, vou deixar de falar com vocês, porque eu não consegui fazer o meu programado. Está fora do meu controle. Eu não sou a dona do YouTube, né? Então, a gente precisa aprender com essas questões, né? Por exemplo, um outro exemplo que eu quero dar, que foi o que eu falei da questão financeira. Diante disso que aconteceu no ano, com as perdas financeiras também, nos leva
a olhar para nós e ver por que esse desequilíbrio. Aonde está no meu emocional? Porque é o seguinte, gente, todas as coisas que acontecem conosco são nada mais do que fruto das escolhas que nós fazemos, ou seja, do nosso próprio livre-arbítrio, né? Nada é responsabilidade do outro, nem de Deus, nem do acaso, nem da sorte, nem do universo, né? Tudo é nossa responsabilidade, né? Então, quando as coisas saem do controle, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver aonde é que eu não estou achando o meu ponto de equilíbrio. Aonde é que eu estou me perdendo, né? E aí entra questões muito mais profundas que não dá para a gente falar numa live, até mesmo porque são questões também muito pessoais de cada um, da história de cada um. Eu falo sempre o seguinte, as nossas histórias são muito parecidas. As dores do ser humano são muito parecidas, porque não existe um ser humano, nenhum que pisa aqui nesse mundo e que não tenha suas dores emocionais. Não existe, tá? Nós passamos muitos séculos negligenciando isso, com a questão da era da ciência, do pensamento muito lógico, cartesiano, né? E nós negligenciamos muito as nossas emoções. Mas a gente fingir que ela não existe não vai adiantar nada, que é o que está. Eu sempre falo o seguinte também, que faz parte das minhas filosofias, né? Dos meus pensamentos filosóficos. A materialidade, quando nós temos um problema na matéria, seja ela uma doença física, uma dor física, seja ela um problema financeiro, seja ela uma perda financeira, uma perda de um emprego, seja ela uma perda de um relacionamento, que também é externo, que é o outro, né? Perda de pessoas, né? Como a morte de um ente querido, um amigo e tudo mais. Essas perdas, esses problemas, esses desequilíbrios na matéria são grandes despertadores, são grandes sinalizadores do que nós estamos negligenciando dentro de nós, nas nossas emoções. E como eu disse, são questões muito, muito mais profundas, porque envolvem a sua história de vida, envolve a sua individualidade, envolve uma série de coisas que não é tão simples a gente enumerar aqui na live. Vou dar um exemplo de uma coisa que se fala muito hoje, que são padrões de comportamento e são patologias emocionais e comportamentais que são faladas de uma forma muito negligente, como se isso fosse como, fulano é narcisista. Gente, é muito mais complexo, não é tão simples, porque existem graus e tudo mais, a gente não pode simplesmente rotular assim. E essa questão que eu estava falando da gente olhar para dentro da gente, ver aonde que nós estamos pisando fora do meio, né? Aonde que está, eu estou pendendo mais para um lado, né? Ela tem muito a ver com essa questão do julgamento, que hoje nós somos muito levados a essa questão do julgar, né? O julgar está muito relacionado a eu me tirar a minha responsabilidade e colocar a minha responsabilidade no outro, né? Um outro sentimento que ficou muito aflorado nesse ano foi o vitimismo, né? Das pessoas quererem colocar a responsabilidade da sua dor nos outros, né? Principalmente na política, nas questões sociais, que realmente a gente precisa ter um olhar crítico, que eu vou entrar nisso aí também. Nós precisamos ter um olhar crítico diante dessas coisas, sem dúvida. Não existe equilíbrio também sem questionamento, tá? Isso também é um ponto muito importante que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, relacionado a 2022. Sem questionamento,
Eu não consigo achar o ponto de equilíbrio. Por quê? Se eu não questiono, eu vou continuar fazendo sempre as mesmas coisas, não é? Eu vou continuar falando as mesmas coisas. Como de certa forma, corrigi a Rita ali nas palavras, é exatamente isso. Às vezes a gente costumou falar coisas como se fossem normais, né? Então nós precisamos ter esses questionamentos. E esses questionamentos também têm que ser levados para a vida social, né? Porém, tem que ser um questionamento sem responsabilizar totalmente os outros ou o sistema, né? Eu tenho a minha responsabilidade de mudança. E que essa é uma das partes mais difíceis para nós. Porque a gente fica nessa lenga-lenga de colocar a responsabilidade de vítima, colocar a responsabilidade no outro, e a gente não faz aquilo que a gente pode fazer para mudar a nossa vida. Né? A gente fica arrumando desculpa para nós mesmos. O que é natural. O nosso cérebro está acostumado com isso, gente. Nosso cérebro eu não vou entrar nessas questões, porque aí são questões teóricas que eu não gosto muito de falar nessas lives, porque eu acho que isso a gente tem acesso no Google, no YouTube, em vários, é só questão de querer estudar, tá? Funcionamento cerebral. Isso, a neurociência, principalmente hoje, explica muito dessas questões, né? O nosso cérebro sempre vai buscar fazer aquilo que ele já está acostumado, mesmo que seja ruim, porque poupa energia. Porque toda vez que ele tem que a gente muda um hábito, eu mudo o caminho que eu vou fazer alguma coisa, a forma que eu vou fazer. Se eu começo a tomar banho aqui, eu começo a tomar banho lá pelo pé, isso faz com que o meu cérebro tenha que buscar um outro caminho. E isso gasta energia. E ele não quer gastar energia. É uma questão de sobrevivência. Tá? Então, a tendência da gente é fazer as coisas sempre do mesmo jeito. É a tendência de todos nós, não é só eu, você, é todos nós. Tá? Mas a gente precisa mudar o olhar. Né? Então, falando sobre 2022 agora, a gente precisa falar sobre a questão de mudança, né? Os caminhos da mudança. Então, a mudança ela exige algumas questões, porque mudar não é fácil, não é mágico, não existe técnica nenhuma, tá? Nenhuma, não existe técnica, remédio, exercício físico, exercício mental, meditação, nada que seja mágico, tá? Tudo são processos e processos individuais. O que serve para mim nem sempre vai servir para você. E isso é que é o ponto mais difícil. Por quê? Primeira coisa da mudança, para eu mudar, eu preciso tomar consciência de que aquilo que está acontecendo comigo não está bom, né? E para tomar essa consciência, eu preciso parar de olhar para o externo e olhar para dentro de mim. Eu preciso parar de ser vítima, né? Enquanto eu for vítima de alguma coisa ou de alguém, dos meus pais, da política, do sistema financeiro, da minha condição física, vítima da cor da minha pele, vítima do jeito do meu cabelo. Enquanto eu for vítima, eu não consigo fazer nenhuma mudança. Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, sendo vítima. E é isso que eu vou construir na minha vida, vitimismo, né? Então, primeiro é tomar consciência. E para tomar consciência, eu preciso olhar verdadeiramente para mim. E esse olhar verdadeiramente para mim é que é um ponto muito chato, gente. Chato, doloroso, dá vontade de sair correndo, dá vontade de voltar ao normal. Sei disso, gente. Eu também sou ser humano. Passo por isso também. Porque a gente precisa olhar para nossa sombra, que é a maior dificuldade que nós temos, gente.
eu acho tão engraçado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Tudo que eu conto aqui, gente, não tem um nome, tá? São histórias, porque também não são histórias de uma pessoa só. São várias situações de coisas parecidas, tá? E que eu acabo misturando as histórias. Eu já ouvi muito pessoas em grande sofrimento emocional. E quando você indiretamente aponta o caminho que ela precisa se olhar, ela fala, não, mas eu não sou assim. Tem uma música da Flaira Ferro, que ela fala que eu quero me curar de mim, né? Então ela fala dela, que eu sou má, invejosa, arrogante, mentirosa, né? Ela mesmo fala vaidosa. E aí um dia eu mandei isso para uma paciente minha, né? Essa música, eu mandei para algumas pessoas que eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp, que eu mando às vezes algumas coisas assim só para reflexão mesmo, gente, não é para apontar. Uma das coisas que eu venho trabalhando muito em mim é quanto menos julgamento, porque quando a gente aprende isso, a gente se olha mais verdadeiramente. E isso foi um grande aprendizado para mim, desde 2019, principalmente, foi um grande aprendizado, parar de julgar, né? Lógico que a gente acaba julgando em alguns momentos, tá? Não existe essa perfeição, como eu disse para vocês. O equilíbrio não é isso. O equilíbrio é exatamente a gente se perceber fazendo uma coisa errada e se corrigir, tá bom? Então, eu mandei numa lista de transmissão e a pessoa me respondeu, assim, algumas pessoas, inclusive, responderam, não, eu não sou isso, não. Gente, é interessante uma outra história também, que eu brinco sempre, né? Que alguém pergunta assim, e aí, você tá boa? Eu falo, boa, bonita e mentirosa. Porque nós temos esses defeitos e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Não adianta a gente esconder, a gente fugir deles, né? É a perfeição na imperfeição. A questão não é fugir, não é esconder. A questão é admitir, né? E, inclusive, é um movimento que eu tenho visto acontecer nesse final de ano. Eu tenho visto acontecer isso nas redes e eu tenho ficado admirada com algumas histórias que eu tenho visto, né? De pessoas realmente olhando para a sua vida e vendo aonde que ela falhou. Aonde que ela falhou até com o outro, né? Culpando o outro, colocando a responsabilidade toda em cima do outro, mas olhando para si verdadeiramente e falando, batendo no peito e falando, eu errei aqui. Isso é que é o equilíbrio, gente. Tá? É o que eu falei, é o equilíbrio nunca é uma perfeição. O equilíbrio não é perfeição. Tá? Então, primeiro passo, tomada de consciência de que essa situação que eu estou vivendo não é boa. E tomada de autorresponsabilidade. Entender que tudo é minha responsabilidade. Por quê? Se você grita comigo, né? Se você grita comigo, você gritou, a responsabilidade é sua. Mas se eu reagir, a responsabilidade passa a ser minha. Da minha reação, a responsabilidade é minha. Entende o que eu estou dizendo? Então, sempre tem um cara na internet que chama Ricardo Ventura, que ele faz análise não verbal. Ele fala que, por exemplo, relacionamento abusivo, né? É chave e fechadura. Em todo relacionamento abusivo tem o outro lado de uma pessoa que se fragiliza. Não é que ela é frágil, tá? Não é isso. Porque esses dias eu até vi uma questão, alguém querendo induzir uma resposta nesse sentido. Ah, mas você acha que a fulana de tal é uma mulher fraca, né? Não é isso. Ela se faz frágil diante daquele abusador ou daquela abusadora, né? Ou abusadora, porque não tem só abusador, tem abusadora também, tá?
Então, é chave e fechadura. Então, eu tenho a minha responsabilidade. Se eu vivo um relacionamento abusivo, é minha responsabilidade começar a ver por que, que eu me sujeito àquilo. E entender aonde que eu preciso me corrigir, eu preciso melhorar minha autoestima, eu preciso entender quem eu sou, qual o valor que eu tenho, e não permitir que o outro faça aquilo. Permitir de que forma? Brigando? Separando? Nem sempre, tá? Nem sempre. Porque às vezes, tá? Por isso que eu falo, tudo são análises muito individuais. É muito complexo a gente pegar de um modo geral, gente, tá? Porque tem coisas que são muito individuais. Então a gente precisa saber a história de cada um. Precisa ter esse respeito, tá? Eu preciso respeitar a sua história. Eu não sei tudo da sua vida. Assim como você também não sabe da minha. Então, a gente precisa ter também essa empatia no sentido de entender a história de cada um. Então, se eu sofro algum tipo de abuso, né, abuso emocional, abuso físico e tudo mais, eu preciso entender por quê e muitas vezes sentar com o outro, conversar, colocar limites, né? E muitas vezes sair de perto. Porque às vezes essas situações acontecem dentro da família, não é só de relacionamentos amorosos, né? Que muita gente tem dificuldade também de entender isso, né? Isso é do ser humano, isso acontece em relações de trabalho, isso acontece dentro das famílias, entre pais e filhos, mães e filhos, mães e filhas. Vamos colocar de um modo geral, tá, gente? Não vamos ficar entrando nesses detalhes de gênero que hoje em dia está se discutindo muito e que está se perdendo muito a essência, que é uma outra coisa que eu falo para vocês. A gente precisa, vou chegar lá no 2022 ainda, a gente precisa voltar para o que é essencial. A gente está se perdendo muito em detalhes, né? E está esquecendo do essencial, tá? Então, precisa ter essa tomada de consciência fazendo questionamentos em relação à família, em relação à religião, em relação ao sistema educacional, em relação à política, em relação a tudo. Eu preciso questionar e separar o que sou eu e o que é o grupo, porque nós somos, por natureza, nós somos um ser individual, único, mas ao mesmo tempo nós somos um ser social. Ninguém consegue viver isolado, tá? Por mais que eu more sozinha, não sozinha, porque eu moro com meus 2 gatinhos, né? Tenho meus amigos espirituais, né? Que me acompanham, mas ninguém vive sozinho, né? A gente tem que ter essa convivência social, né? Eu tenho meus pacientes, eu tenho meus amigos, eu tenho minha família, e a gente está sempre nessa convivência. Mas, ao mesmo tempo, nós somos indivíduos, né? Então, não dá para ser como adolescente, né? Antigamente, principalmente, nós adolescentes queríamos fazer parte do grupo, né? E o adolescente tem isso, é característica da fase mesmo, né? Ele acaba imitando, né? Mas isso até ele se entender como indivíduo, para ele entender o que é dele e o que é do outro, né? Então a gente precisa questionar isso em todos os âmbitos sociais. Dentro da minha família, o que me serve de comportamento, o que eu estou reproduzindo inconscientemente e que está me fazendo mal e que não me serve mais, mas que é dos meus pais. Agradeço, entendo que é a história deles. Também a gente não tem que querer mudar ninguém, gente, tá? Ninguém. Só a gente mesmo. Porque a percepção do outro é do outro, né? Nem sempre o outro vai ter a mesma percepção que você. Não existe ninguém dono da verdade, né? Nem eu, nem você, nem ninguém. Não existe. E nem os nossos pais, como antigamente era muito colocado isso, né? Ah, que mãe é sagrada. Não, mãe é um indivíduo que realmente nós devemos honrar. Nós devemos ter gratidão, mãe, pai,
avós, eles vieram antes, eles nos deram o que nós somos, né? Então, nós temos que ser gratos, e isso faz parte todo desse trabalho terapêutico de limpeza, de busca, né, desse equilíbrio, tá? Eu vou adiantar um pouquinho, gente, o que eu vou falar aqui, porque eu acho que a live no Instagram só dura 1 hora, tá? Por isso que eu queria fazer no YouTube também. Então, nós temos que olhar para tudo isso, da família, da religião, e questionar o que nos limita e o que faz com que eu cresça. O que é limite? O que é crença limitante, por exemplo? É alguma coisa que foi nos ensinada, e muitas vezes foram nos impostas, mas que eu, dentro de mim, sabe, uma dor. Então tem que ser questionado. Se causa dor, tem que ser questionado. E aí eu tenho que questionar se realmente é uma coisa que eu preciso aceitar ou não. Porque nem tudo eu preciso aceitar. Tem muitas coisas que foram ensinadas que nós devemos fazer, que aquilo é o certo, e que num determinado momento não é. Tanto é que essa questão da nova geração, desse advento de tecnologia, vem mostrando isso. Né? Tantos paradigmas caíram por terra e muitos ainda vão cair. E a gente, é o que eu falei, a gente precisa sempre entender, serve para o outro, mas não serve para mim. Né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Então, aí depois disso, depois do questionamento, vem eu me autorresponsabilizar, eu saber aonde que eu posso fazer as minhas mudanças para que melhore a minha vida. E eu preciso, para ter uma mudança, eu preciso ter uma consistência ao longo de um tempo. Ou seja, repetir, porque os hábitos são produzidos assim, né? Com a repetição. Não adianta, tem um ditado lá em Minas, que a minha mãe sempre falava muito também, minha mãe era cheia dos ditados, ela e minha avó. Né, que a minha mãe ainda é encarnada. Ela falava que angu de um dia não engorda cachorro magro. Né? Angu é uma comida lá dos mineiros, né? Que eu sou mineira, gente. Então, angu de um dia não engorda cachorro magro. Né? Então, precisa ter o hábito, ele precisa ter uma consistência ao longo de um tempo. Tá? E aí, para isso, eu preciso traçar objetivos, eu preciso fazer uma programação. E esses objetivos, a gente precisa focar sempre no resultado, porque se a gente for olhar o processo, a gente não muda. Tá? Porque o processo é enjoado. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai mudar paradigmas, algumas afirmações positivas parecem até besteira a gente falar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Por exemplo, Luzes Poderosas 2022. É um mantra, mas parece um troço besta, né? Um troço bobo. Aí, se você for olhar nesse processo, você não faz. E aí você não vai atingir o objetivo. Automaticamente não. Então, focar sempre no resultado, que é o quê? A recompensa. O nosso cérebro, ele precisa, a motivação vem pela recompensa. Então, eu preciso pensar na recompensa, naquilo que eu vou ganhar com a minha mudança. E preciso me organizar, porque mudança de hábito, eu preciso ter uma organização, senão não vai acontecer. E, na maioria das vezes, e eu vou falar que todas as vezes, a gente vai precisar de um mentor, ou uma mentora, ou mentores, que é alguém que vai nos ajudar a conduzir nesse processo. Isso pode ser um terapeuta, isso pode ser você buscando alguém. Hoje a internet está aí para isso, né? Mas infelizmente a maioria das pessoas não utilizam nesse sentido, tá? Existe muito conhecimento bom na internet, é só uma questão de você escolher. E depois, numa outra live, eu vou falar sobre essa questão dessa escolha do que nós estamos buscando, né, na nossa vida. E uma coisa muito importante, que é buscar as coisas mais simples, que é uma coisa que nós nos perdemos demais nos últimos tempos. Nós estamos procurando coisas muito complicadas, gente, pelo amor de Deus. Foca no que é mais simples.
Se você faz uma mudança radical e com coisas muito complicadas, você vai desistir no meio do caminho. Então, faça de forma simples, não queira complicar a sua vida. Tá? Nós precisamos voltar ao que é mais natural. Tá? Natural, fala muito de alimentação e tudo mais, mas não é só alimentação. É o que nós somos, que é natural. Nós, como seres divinos, nós temos todos esses elementos da natureza, e na medicina chinesa a gente estuda isso, e é muito interessante isso quando a gente percebe, tudo isso está dentro de nós. Então, nós temos essa mudança, a Lua, o que a Lua traz, que eu vou falar disso agora, daqui a pouquinho. Todas essas mudanças, respeitar o nosso organismo, respeitar o momento de descanso, respeitar o momento que nós precisamos entrar em movimento também, nos alimentar melhor e tudo mais. Então, é o simples, é o natural. Nós precisamos retomar para isso, tá? Para que a gente possa ter uma vida mais leve. Então, antes que o Instagram me bloqueie aqui, que eu acho que só tem 1 hora, mas se tiver mais, depois a gente conversa mais. Então, em 2022, o que eu sugiro para vocês? Tá? Que é um pedido relacionado muito a essa mudança. Primeira coisa, amanhã, que é dia 31, olhe para tudo o que aconteceu, não só no ano de 2021, mas todo o seu passado, tá? Desde lá a sua infância, e limpe tudo aquilo que não foi legal, que não foi bom. Todas as tristezas, todas as mágoas, todos os relacionamentos ruins, todas as perdas financeiras. Deixe lá no passado. Agradeça, tá? Olhar para o passado, ver o que eu aprendi, agradecer e seguir em frente. E tomar medidas de mudança. Esse é o primeiro passo. Porque se eu estou agarrada lá no passado, no que aconteceu de ruim, não tem como o meu ano ser novo. Eu vou continuar repetindo as mesmas coisas, gente. Tá? Então, depois de se olhar, de se autorresponsabilizar, olhar para todas as crenças limitantes, olha para o seu passado e vê o que você quer agradecer, mas você quer deixar lá no passado. E faz essa limpeza. De preferência, eu vou sugerir para vocês, amanhã, no dia 31, é feito um conselho kármico pela Regina Tavares, que é uma especialista em Ho'oponopono, para quem não conhece, eu estou explicando, tá? Ela é psicóloga especializada em Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana de limpeza do emocional, do espiritual, das crenças limitantes e tudo mais, e que funciona muito bem ao longo de um tempo, como eu acabei de dizer, tá? Eu faço, ensino para as pessoas a fazer, não sou especialista, mas já venho fazendo há muito tempo e é maravilhoso. É um processo gradativo que se você insiste, persiste, você vê na prática acontecendo. É lógico que não é só isso, tá, gente? Não existe uma técnica que resolva todos os problemas, tá? Isso eu estou falando como uma terapeuta que tem experiência na área de mais de 15 anos, tá? E eu fui me especializando cada vez mais na parte corporal e na parte emocional e mental e espiritual. Então, assim, é um conjunto de coisas, tá? Não existe milagre, essas fórmulas mágicas não existem. Então, escreva no papel, existe um conselho kármico da Regina Tavares, se vocês buscarem lá no YouTube, vocês vão achar, tem as redes sociais, Regina Tavares, o nome dela. Ela faz o conselho kármico, que é um portal de energia que no dia 31 é aberto, que tem essa função que a gente tem, como se fosse uma abertura energética, como se fosse, não, é uma abertura energética que acontece no cosmos, para que a gente possa entregar para o universo
todas essas coisas que a gente quer eliminar, que a gente quer limpar. Não é eliminar, que não existe eliminar. Não existe passar uma borrachinha e apagar, tá, gente? É transmutar. Eu quero deixar lá. Não me pertence. Então, eu quero deixar lá, agradeço pelo aprendizado, agradeço pelas boas intenções, mas eu quero deixar lá. Então, o que, que a gente pode fazer e deve? Eu faço, tá? E vocês devem fazer também, escrever num papel, a lápis, tá? O grafite, que o grafite é um condutor de energia. Eu conduzo a energia dos meus pensamentos para o papel. E quando eu queimo, isso é transmutado, porque o fogo tem essa energia transmutadora, né? O fogo transforma uma coisa em outra, né? Um papel em cinza. Então, ele tem essa função energética de transmutar, tá? E fora que quando eu queimo, eu estou falando para o meu inconsciente que eu estou eliminando aquilo ali, tá? Então, é muito interessante. A gente tem uma live lá no YouTube que eu falo sobre isso. Ou aqui no Instagram, não tenho certeza. No Dia das Bruxas eu fiz. Explicando sobre essa questão da magia, tá? Então, amanhã é um dia excelente para nós fazermos isso. Senta num lugar, respira com calma, olha para dentro de você e tudo aquilo do ano de 2021 e de toda a sua vida passada que você não ficou satisfeito, coloca nesse papel e encaminha para o universo. E fala, eu estou pronto para uma nova vida, que é o ano de 2022. O ano de 2022, isso é só uma passagem de tempo contada no calendário gregoriano, né? Na verdade, o tempo não tem essa linearidade, né, gente? Não sei nem se é essa palavra, mas é essa palavra que veio agora. Ele não é linear, né? O tempo é cíclico, né? Nós estamos sempre indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, e é aí que a gente precisa fazer os aprendizados, que eu até falo, tem um outro vídeo que eu falo sobre isso também, que é a gente transformar o tempo numa espiral, né? Que eu sair de um ponto e ir aprendendo e ir mudando esse caminho, mas estando sempre próximo. Por exemplo, tudo que nós passamos na nossa vida faz parte da gente, faz parte do nosso aprendizado. Então, nós não temos que fugir disso. Então, por isso que o espiral é interessante, porque ele parte de um ponto, mas ele está sempre próximo ali daquilo que aconteceu. Está próximo, mas ao mesmo tempo está distante, porque está saindo fora daquilo que não deu certo, né? Então, transformar o tempo nesse espiral é muito interessante. É mágico, na verdade, né? Mágico, entre aspas, né? Então, fazer isso amanhã. Nós estamos entrando em 2022 numa lua minguante, gente. Né? Então, é uma lua que leva a gente, que precisa levar a gente para dentro, tá? Então, por mais que a gente tenha pensamentos positivos em relação a 2022, eu preciso olhar o que eu aprendi e deixar para trás aquilo que não me serve mais, tá? O pedido dessa lua minguante na entrada de 2022 é isso, tá bom? Isso por N motivos, né? Porque o céu, o cosmos, né? Toda essa, os astros, né? Eles influenciam diretamente na nossa vida, porque nós perdemos essa essência natural, né? Achando que isso é bruxaria, achando que é... Veja lá a live do dia das bruxas, que vocês vão entender isso aí, que eu falei sobre isso, tá? Então, deixar para trás, tá? Não deixar para trás no sentido de renegar, mas no sentido de aprender. Então, agradece e traça novos caminhos, tá? Não no sentido de como que eu posso dizer? De colocar culpa, né? De colocar peso. Isso não é isso. É aprendizado. Aprender, agradecer e traçar novos caminhos. Então, amanhã é um dia maravilhoso para isso. Façam, eu vou fazer. Inclusive,
eu vou fazer uma live amanhã também, aqui. Divulguem o canal do YouTube, porque eu preciso de ter mais inscritos lá. Quem não se inscreveu, quem já até viu os vídeos e não se inscreveu, porque muita gente não se inscreve, vai lá e se inscreve no canal, que é importante para divulgar. São ideias interessantes, são coisas que a gente coloca muita energia, a gente coloca todo o nosso conhecimento, todo o nosso amor pelo ser humano, né? Então, é importante divulgar isso, tá, gente? Então, quem não se inscreveu, se inscreve e divulga para outras pessoas, tá? Para daqui a um tempo eu conseguir fazer live lá no YouTube, tá bom? E amanhã eu estarei aqui de novo, às 20h22, para uma outra live, tá? E aí a gente vai falar mais um pouco sobre algumas coisas. E à meia-noite, antes da meia-noite um pouquinho, né, uns minutos antes da meia-noite, eu estarei com a Regina Tavares ao vivo. Ela tem uma live ao vivo para fazer o Conselho Kármico, tá? Então eu estarei com ela nesse momento de virada de ano, tá bom? Eu espero que vocês também estejam lá. E depois, outra dica para 2022, né? Dica que não é dica, é uma necessidade, tá, gente? Nós não temos muito para onde correr, não. Se a gente quer mudança, é a hora, é decisão. Mudança é igual a decisão, tá? A mudança só acontece com uma decisão. Senão ela não acontece. Nós precisamos buscar, depois de ter deixado tudo que é ruim, todos os aprendizados e traçado novos caminhos, eu preciso me identificar, eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou, o que eu desejo, aonde eu quero chegar, quais são meus objetivos de vida, né? Com quem eu quero estar, o que eu quero para a minha vida, o que eu quero vivenciar, o que é importante para mim. Esse sonho é meu ou é de outra pessoa que eu estou querendo aprovação, que isso acontece muito, né? A gente buscar, eu passei uma vida inteira, né, querendo aprovação dos meus pais, da sociedade, de um modo geral. Gente, isso é muito, muito ruim, é muito doloroso, tá? Mas a gente só consegue parar de pedir aprovação e se aprovar e, ao mesmo tempo, também se julgar quando a gente consegue identificar quem eu sou. Eu, como indivíduo, quem eu sou? O que eu sonho? O que eu desejo para a minha vida? Aí sim eu consigo olhar para mim e saber aonde também eu preciso me corrigir. Porque essa minha identidade é luz e sombra, como de todos nós. Tá? Tem essa dualidade, é luz e sombra. E essa questão da luz e sombra é muito interessante. O Instagram ainda não me bloqueou, tá, gente? Então eu vou falando aqui. Essa luz e sombra é muito interessante, porque a luz e a sombra estão relacionadas com defeitos e qualidades, né? A gente aprendeu muito, pelo menos eu aprendi, que defeito é uma coisa ruim e qualidade é uma coisa boa. Vocês já viram um símbolo da medicina chinesa, do taoísmo, que é o yin e o yang? O yin e o yang é como se fosse um lado preto e o outro lado branco. Dentro do lado preto tem uma bolinha branca que vai se transformando no branco. E dentro da bolinha branca tem uma bolinha preta que vai se transformando no preto. Então, é essa alternância, tá? Nós temos essa alternância de yin e yang dentro de nós. O yin não é ruim, totalmente ruim, e o yang também não é totalmente bom. Não existe essa totalidade aqui nesse universo, gente. Não existe totalidade, tá? Tudo é dualidade. Tudo depende de como eu utilizo.
Eu sempre dou o exemplo seguinte, que é um exemplo prático, né? Água é bom e necessário. Inclusive, eu vou até tomar aqui. É bom e necessário, né? Minha garrafinha discreta, amarela. Amo amarelo, gente. A água é essencial para a nossa vida, né? Até mesmo porque o nosso corpo tem muita água, o nosso planeta é um planeta água, né? É um planeta que tem muita água. Então, ela é necessária. Mas se você toma ela em excesso, ela vai prejudicar o seu rim. Porque ela vai fazer seu rim funcionar além do normal. Amor é um sentimento maravilhoso. Mas tem pessoas que sufocam o outro falando que é amor. E não é amor. Aí passa a ser um defeito, entende? A raiva é um defeito, não é? A pessoa que é brava e que se irrita com facilidade é um defeito. Mas se você não ficar com raiva hora nenhuma, você vai ser passivo. Você vai ser morto. Entendeu? Você não vai tomar atitude, não vai se posicionar. Entende? Então, tudo é uma questão da gente ir trabalhando. Por exemplo, vamos falar da ansiedade, que eu falei no início do vídeo. Simone falou para mim ali no WhatsApp, que é do dia 30 para o dia 31. Então é de hoje para amanhã, Simone. Explica aí. Entra aí na live, Simone, para você explicar isso aí. Deixa eu acabar de falar sobre a ansiedade. Por exemplo, a ansiedade ela é gerada pelo medo. O medo, se você for olhar, é um defeito, é uma coisa negativa. Mas se a gente não tiver medo, a gente não se protege. Então depende da quantidade. A ansiedade, ela pode te gerar movimento, ela pode te gerar mudança. Desde que você perceba aquela ansiedade e fala, opa, o que é que eu estou querendo controlar que não tem controle? O que eu preciso organizar dentro de mim para que eu possa ter esse controle, mas sem me cobrar demais? Entende? A Simone não sabe entrar. Gente, mas pesquisa lá no YouTube, tem a Regina Tavares, ela tem o canal dela, e ela tem ela no Instagram também, tem no Facebook, tá? Ela tem todas as redes, inclusive tem no Telegram. Se alguém tiver Telegram aí, eu sempre sigo ela no Telegram. É porque eu não consigo entrar aqui agora porque eu tô usando o celular, tá? Mas tem no Instagram, Regina Tavares. Vocês pesquisem lá que vocês vão achar o Conselho Kármico, tá? Porque eu achei que era do dia 31 pro dia 1º, mas Simone tá falando, Simone tá mais por dentro. Porque Simone tá seguindo mais a Regina Tavares do que eu. Porque eu tenho tanta coisa para poder estudar que às vezes eu me perco, tá? Mas olhem lá, é só vocês pesquisarem lá. Então, luz e sombra, elas são necessárias, tá? Ninguém pode ser só luz. Nem Jesus, enquanto encarnado aqui nessa Terra, foi só luz, gente. Todo ser humano é composto dessa dualidade de luz e sombra, tá? E nós precisamos aceitar isso. A gente precisa aceitar o nosso defeito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um temperamento muito forte. Eu já até falei isso em outras lives aqui e falo até com outros pacientes meus. Eu tenho um temperamento forte, né? Quando eu não sabia lidar com isso, eu usava de forma ruim a minha impetuosidade, né? Eu era, de certa forma não, eu era bem agressiva, gente. Eu já fui bem agressiva. Então, era ruim, porque eu também me sentia mal, eu não queria ser daquele jeito, né? Aí, passei um tempo sendo uma pamonha, engolindo tudo. Tanto é que eu tinha laringite, mas recorrente, porque eu não me expressava, eu não expressava quem eu sou, né?
Então, eu passei muito tempo tendo muito problema de garganta, porque vou explicar para vocês uma outra coisa, um outro detalhe, que nem estava programado nessa live. Nós temos energia ao longo do nosso corpo que coordenam sistemas. O chakra da laringe, ele coordena todo o sistema respiratório, principalmente esse sistema respiratório médio, que não é nem o inferior e nem o superior, esse médio, tá? E emocionalmente, ele rege a minha comunicação de quem eu sou. Eu comunico para o mundo quem eu sou através da minha fala, através do meu verbo, ou seja, através da minha laringe. E eu posso até fazer uma outra live falando sobre cada chakra, tá? Que isso é interessantíssimo, é muito interessante essa questão dos chakras, ajuda a gente a entender muita coisa em nós. Voltando a falar, que eu já falei em outras lives, o nosso corpo, ele é o melhor diagnóstico que existe para o nosso emocional. Tudo aquilo que eu não estou entendendo no meu emocional, é só olhar o que está acontecendo no meu corpo que eu vou entender. Tá? Isso é análise bioenergética, que é uma das técnicas que eu utilizo na terapia. É análise bioenergética. Então, porque, voltando a falar sobre essa questão da análise bioenergética, meu corpo é uma máquina perfeita, gente. É perfeito. Quem estuda biologia, quem estuda o corpo humano, é perfeito. Os desequilíbrios são causados pelo nosso emocional. Isso é falado na medicina chinesa também, que tem 5.000 anos só, tá? Só 5.000 anos. Nada mais que isso. E funciona, né? Até hoje. E muito bem. Isso eu tenho experiência, né? Eu trabalho muito com medicina chinesa e tenho vários relatos de pacientes meus, né? Paciente de acupuntura, principalmente, que fala e a gente percebe. É muito interessante isso, porque às vezes a pessoa faz um tratamento comigo e ela não, conscientemente, ela não está buscando a melhora emocional. Mas, como a base do tratamento é a emoção, eu trabalho sempre a acupuntura voltada para isso. Eu trabalho físico, às vezes a pessoa me procura só pela dor física, né? Mas a gente percebe como que o emocional da pessoa se equilibra, né? Às vezes uma pessoa muito sensível, que se sensibilizava com pouca coisa, como que ela passa a ser mais... Não vai deixar de ser sensível, tá? Porque não perde a personalidade, não perde a sua originalidade. Só entra num processo de equilíbrio, tá? É muito interessante. Então, quando eu passei a ser pamonha, né? Passei a ser uma passiva, eu engoli a minha agressividade. Então, eu passei de um extremo, que eu falei de 2021, de um extremo para outro extremo. E também é um desequilíbrio. Forças muito opostas. Hoje em dia, de uns anos para cá, principalmente do ano passado para cá, eu achei o meu ponto de equilíbrio. Tem hora que eu tenho que colocar o meu temperamento forte para fora. É necessário, porque eu sou líder. Eu sou líder principalmente de mim mesma, né, da minha vida, mas eu também sou líder de outras pessoas. Meu paciente, eu sou líder do meu paciente. Eu preciso conduzir ele para o processo de equilíbrio. Então, eu sou líder, né? Eu sou líder das pessoas que vêm até mim para buscar um conselho. Chico tá fazendo bagunça já, gente. Ele já tá estressado, porque eu acho que ele tá achando que eu tô demorando muito. Desce daí. Então, o líder, ele muitas vezes, ele tem que ser um pouco mais impositivo, digamos assim. Então, eu aprendi a utilizar a minha agressividade, agressividade, não deixa de ser, né? Mas ela é na medida. Eu não sou mal-humorada, né? Mas se precisar ter uma conversa séria e chamar a atenção de uma pessoa bem, bem seriamente, eu vou chamar, sem ofender, sem xingar, sem colocar a culpa no outro. Mas
eu vou me posicionar. Então, isso é a gente só consegue fazer isso olhando para dentro da gente e aceitando essa sombra. Hoje eu aceito. Para vocês terem noção, um dos arquétipos que eu uso muito hoje é a da onça. Que a onça tem, eu tenho uma identidade muito grande com a onça. Tanto é que a minha mãe falava, essa menina parece uma onça. Porque eu tenho isso da onça, essa coisa do selvagem. Tem o rugido, que é uma comunicação muito potente, inclusive, né? Então eu tenho uma identidade com a onça. E tá tudo certo, eu sou realmente uma onça, né? Mas eu não ataco, a não ser que seja para me defender. E mesmo assim, para me defender, vai ser, se necessário mesmo. Entende? Então, tudo é isso, gente. Tudo é questão do buscar o equilíbrio, mas para isso a gente precisa se conhecer, tá? E, só para terminar agora, para a gente finalizar, para tudo isso acontecer, exige esforço. Nada acontece sem esforço, gente. Tá? É se organizar, primeiro se olhar, entender que precisa fazer a mudança, se autorresponsabilizar por isso, sem exigir dos outros que façam por você, ou exigir das circunstâncias. Se identificar, saber quem é você, sua luz, sua sombra, e se organizar e se esforçar para seguir aquele caminho. Porque vira e mexe a gente vai querer sair fora do caminho de novo, tá? É natural. Principalmente se for uma dor muito profunda. E isso eu falo por experiência própria. Tá? Eu fugi de muitas dores minhas por muito tempo. Assim, enxergava, mas fugia. Enxergava e fugia. Porque são dores muito profundas, gente. Sabe? E por isso que a gente precisa de mentores, tá? Para poder ajudar a gente a identificar essas dores, tá? Sem mentores, gente, é praticamente impossível de ter, porque o mentor, né, que é o que eu faço nas minhas terapias, é alguém que te conduz por esse caminho e te ajuda a enxergar qual é o seu caminho, né? Não é alguém que vai fazer por você, não vai te pegar no colo, mas vai te ajudar a enxergar por onde você precisa andar e vai junto com você até determinado momento, entende? Então é importante, porque às vezes sozinho, por mais que tenha muitos recursos hoje nós temos com a questão da tecnologia, nós temos muito recurso, sem dúvida nenhuma. Eu sou uma buscadora, então eu estou sempre buscando conhecimentos relacionados a mim mesma, relacionados às outras pessoas, né? Então tem muito conhecimento na internet hoje, mas nem sempre a gente consegue sozinho, tá? Eu posso até dar um exemplo, né? Por exemplo, na área humana, né? Nessa área do desenvolvimento humano, eu me viro muito bem sozinha no aprendizado. Para mim fica tudo muito claro. Mas, por exemplo, eu estou fazendo um curso agora de marketing digital para poder aprender a usar as ferramentas que existem de tecnologia para poder ajudar até mais pessoas, né? Conseguir chegar até mais pessoas, né? Porque eu tenho muito conteúdo para passar, né? Tem muita experiência, muito conteúdo. Mas, gente, como é difícil. Sem mentor eu não consigo, porque é uma área que eu não domino, entende? A área do desenvolvimento humano, eu faço curso online, eu pesquiso, faço minhas pesquisas, consigo ligar uma coisa na outra, para mim é tranquilo. Da mente humana, do comportamento, tiro de letra. Mas essa parte da tecnologia, meu Deus do céu, olha, é um desafio. Então, eu preciso ter mentores, né? Eu tenho hoje um grupo, tenho um professor, mas tem um grupo, né, que me atende no WhatsApp, tem uma outra mentora, que é a Filomena, que me ajuda, me dá um suporte, né, para poder eu entender, porque, olha, essa semana mesmo, eu fiquei quebrando a cabeça aqui para entender uns negócios, olha que eu não sou das mais burrinhas não, tá, gente?
Minha filha fala, minha filha é da área da tecnologia, né? Ela faz inteligência artificial. Então ela fala, mãe, você não é tão ruim assim não, mas eu, gente do céu, tem coisa que me dá um nó na cabeça, que eu falo que não podia ser tão mais simples. E já para minha, talvez, não para minha filha, mas para outras pessoas, relacionado a entender o emocional do ser humano, é uma novela, que é o que eu estou falando para vocês. Por isso que nós precisamos de mentores, muitas vezes, nessa questão do autoconhecimento, tá? De enveredar por esse caminho aí, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Alguém quer falar alguma coisa aí? Espero que tenha elucidado para vocês alguma coisa, tenha sido de serviço para vocês, tá? Que é esse o objetivo, é servir sempre, né? Nós estamos aqui todos para servir, e eu gosto muito de servir, gosto de ser útil, né? De ajudar as pessoas a se entenderem, é sempre muito bom. Obrigada, Lelê. Obrigada hoje e sempre, né? Lelê é uma parceirona. Obrigada, Simone também, outra parceira e tanto. Nossa, pessoas que me dão feedbacks muito, muito legais e que me incentivam a continuar nessa jornada, tá, gente? Muito bom mesmo. Ó, muita gratidão a vocês, muita luz de vocês, muito amor. Sempre muita gratidão. Gratidão também, Simone, pela vida de vocês. Júlia, boa noite, Júlia. Que saudade. Nossa, muita gente aqui. Eliana, boa noite, gente. Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar, tá, gente? Tanto no WhatsApp, tem meu WhatsApp na bio do Instagram. Pode me chamar no direct também. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas sempre respondo, tá bom? Agradeço muito a vocês, espero que tenha sido de grande utilidade. E amanhã a gente volta, tá? Amanhã, às 20h22, estarei aqui de novo. Mas aí a gente já vai entrar em outros assuntos, tá bom? Graciele, ei, Graciele, lá de Santa Maria de Jetibá. Muita gratidão a todos vocês que participaram da live, tá? Divulguem, compartilhem esse vídeo também, que pode servir para outras pessoas, tá, gente? Nós estamos passando por um momento que a gente precisa muito buscar caminhos diferentes, porque senão a gente vai entrar em um colapso muito maior. E não é isso que a gente quer, tá? A gente precisa iluminar essas sombras aí, tá bom? Esse aqui é o objetivo aqui. Gente, namastê. O Deus que habita em mim, saúde ao Deus que habita em vocês. Somos todos luz, não se esqueçam disso. Somos todos centelhas divinas. Beijos de luz para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.